Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesse sábado 3 de abril de 2021. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre campeonatos estaduais. Nós vamos passar aqui o jogo a jogo de 4 campeonatos estaduais, campeonatos importantes aí que estão rolando. Então eu vou falar para vocês a situação e os jogos do Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, que vai ter clássico neste sábado, clássico Grenal nesse sábado. E também vou falar aí sobre o Campeonato Catarinense, Todos esses campeonatos então eu vou abordar neste vídeo aqui. Mas antes da gente começar então, um recadinho rápido aí para vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, está conhecendo o canal agora, aproveite para se inscrever, porque nós temos aí vídeos diários, para falar sobre o futebol dos 4 cantos do Brasil. Às vezes a gente faz até 2 ou 3 vídeos. Então, para você não perder nada, se inscreva e ative o sininho para ser avisado sempre que vídeos novos forem ao ar. Agora, sem perder de tempo, vou colocar aqui na tela então a tabela, começando pelo Campeonato Gaúcho, Campeonato Gaúcho que vai ter clássico nesse sábado. Então vou colocar aqui os jogos e também como é que está a situação na tabela de classificação de cada uma dessas equipes. Vamos lá, nesse sábado haverá apenas um jogo, que é o jogo justamente Grêmio Internacional. Essa partida vai ser no horário assim, bem comum para um sábado, 10h15 da noite, mas vai ter transmissão de TV aberta. Então tá aí a explicação, botaram aí o jogo para 10h15 da noite por causa da TV aberta. O Internacional, como vocês podem ver aí na tabela de classificação, tem 17 pontos. Esses jogos são válidos pela 9ª rodada, tá? Só para não passar batido. O Internacional tem 17 pontos em 8 jogos, enquanto que o Grêmio vem logo atrás com 14. Só que o Grêmio tem um jogo a menos, O Grêmio aí tem que fazer um jogo contra o Caxias. Então, se o Grêmio vencer, ele alcança os 17 pontos da equipe do Internacional, porém vai ultrapassá-lo no saldo de gols, porque o Grêmio já tem melhor saldo de gols que a equipe do Internacional, Eles vão ficar com 5 vitórias e aí o Grêmio leva a vantagem no saldo de gols. Agora, se o Internacional vencer, o Inter tem a chance de sair já classificado para as semifinais já nesta rodada. O Campeonato Gaúcho não tem moleza, só classifica os 4 primeiros. Para o Internacional se classificar, o Juventude e o São Luís, eles têm que perder na rodada. Então o Internacional tem que vencer o clássico e ainda torcer para que o Juventude e o São Luís sejam derrotados, O Juventude é o 5º colocado e o São Luís é o 6º colocado, para ele poder aí sair já dela rodada classificado. Rodada segue no domingo com apenas um jogo também, às 8 da noite. O São José recebe o São Luís. O São Luís, como eu falei aí, está na briga pela classificação, é o 6º colocado com 12 pontos. Pode até mesmo pular aí para vice-liderança, dependendo do que acontecer com as equipes que estão à sua frente. Enquanto que o São José está ali brigando contra o rebaixamento. São José é o 10º colocado, tem apenas 8 pontos. 1 ponto acima do Esportivo de Bento Gonçalves. E também 2 pontos acima do Pelotas, Então, essa briga aí contra o rebaixamento tá feia, Inclusive o Brasil de Pelotas também tem ali 8 pontos, o Novo Hamburgo 9, enfim, tá muita gente ali brigando contra o rebaixamento. Aí a rodada será completada na segunda-feira com 4 jogos, O Brasil vai receber o Pelotas, duelo lá da cidade de Pelotas, e quem vencer pode empurrar o outro para a zona do rebaixamento, O Pelotas tentando sair da zona do rebaixamento. Já o Caxias joga contra o Juventude, Então uma rodada de clássicos nesse final de semana aí do Campeonato Gaúcho, final de semana que vai ser estendida até a próxima segunda-feira. O Caxias vai enfrentar o Juventude. O Juventude é o 5º colocado com 12 pontos, Caxias é o 4º colocado com 13, então quem vencer aí vai ficar na zona de classificação. O Aimoré jogará contra o Novo Hamburgo, o Aimoré é o 7º colocado, tá ali, vai decidir se vai brigar pela classificação ou contra o rebaixamento, O Aimoré tá ali bem no meio da tabela com 10 pontos, enquanto o Novo Hamburgo tem 8 pontos, tá uma posição abaixo, e tem aí, aliás, é o 8º colocado com 9 pontos, está uma posição abaixo. Então o Novo Hamburgo é outro também que vai decidir sua vida, se vai brigar pela vaga na segunda fase ou se vai brigar para fugir do rebaixamento. Por enquanto está mais para brigar contra o rebaixamento. E aí teremos na sexta-feira apenas na sexta-feira dia 9, o Esportivo, que é o penúltimo colocado com 7 pontos, jogando contra a equipe do Ipiranga. O Ipiranga que é o 3º colocado, tá ali com os mesmos 14 pontos que o Grêmio, porém tem um jogo a mais que o Grêmio. Então esses são os jogos da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Passando para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que também nesse sábado haverá apenas um jogo. O Vasco vai receber o Bangu e essa partida vai ser lá no Raulino de Oliveira, Vocês sabem que até o próximo dia 4 não está podendo ter jogos na cidade do Rio de Janeiro, então esse jogo foi para Volta Redonda. Então o Vasco aí jogando contra a equipe do Bangu
E o Vasco está numa nona colocação, apenas 7 pontos ganhos. E se vencer, não entra na zona de classificação. Vai ficar ali na quinta, sexta colocação, onde está Fluminense e Botafogo, hein? Esse campeonato carioca aí correndo sério risco de pelo menos 2 grandes ficarem fora das semifinais. Já a situação do Bangu, o Bangu que está na penúltima colocação com 5 pontos, só tem uma vitória no campeonato, porém no Rio de Janeiro só cai um time para a segunda divisão e o Macaé tem apenas 1 ponto, né? Então o Bangu ali está na penúltima colocação, mas ainda tem uma distância segura com relação ao último colocado. Rodada segue no domingo com o Botafogo recebendo lá no Juliette Coutinho a equipe da Portuguesa, né? Mando de campo do Botafogo. Botafogo sexto colocado com 10 pontos. Se ganhar, pode ali pular para a quarta colocação, onde está a equipe do Madureira. Já a Portuguesa, que vem fazendo uma ótima campanha, vem de 2 vitórias seguidas, tem 13 pontos. E se vencer, pode beliscar a vice-liderança ali, que é do Volta Redonda. Falando no Volta Redonda, o Volta Redonda joga no Raulino de Oliveira, né? Vai ser um dos poucos que vai mandar o jogo no seu campo. Vai jogar contra o Nova Iguaçu no domingo às 18 horas. O Voltaço, como eu falei, é o terceiro colocado, tem 16 pontos, enquanto que a equipe do Nova Iguaçu é o sétimo colocado com 9 e ainda ali está brigando por vaga nas semifinais. Aí na segunda-feira teremos mais um jogo, Madureira joga contra o Flamengo, duelo entre duas equipes do G4, né? O Flamengo é o líder do campeonato com 16 pontos, aos poucos está tendo aí a volta dos seus jogadores titulares, enquanto que o Madureira é o quarto colocado, tem 11 pontos, né? Mas aí pode até de repente tá fora do G4 na segunda-feira, né? Porque os times que estão atrás jogam antes. E fechando, esse jogo vai ser às 21 horas, né? No Raulino de Oliveira também. Portanto, o estádio lá de Volta Redonda recebendo 4 partidas nessa rodada. Coitado do gramado. Isso porque na terça-feira, às 21h35, o Macaé jogará contra o Fluminense. O Macaé, que é o último colocado, né? Tá ali. De repente pode até ser rebaixado nesse final de semana, né? Dependendo do que acontecer com as outras equipes. Ele ainda tem 12 pontos para disputar, tá 4 atrás do Bangu, né? Não cai ainda esse final de semana, né? Mas fica bem perto. Então o Macaé aí tentando uma sobrevida no campeonato, jogando contra o Fluminense que é o quinto colocado com 10 pontos. Seguindo aqui com os campeonatos estaduais para a gente não perder tempo, Catarinense. Vamos falar do campeonato catarinense, que neste final de semana terá aí a disputa de sua 8ª rodada, né? O campeonato catarinense que chegou a ser paralisado por uns tempos. E a rodada começa, né, nesse sábado às 16 horas com o Próspera recebendo a equipe do Juventus. O Próspera é o sexto colocado, né, tem 10 pontos, enquanto que a equipe do Juventus, o Juventus aparece ali numa boa terceira colocação com 12. Também no sábado às 19 horas, lá na Arena Joinville, o Joinville recebe a Chapecoense. O Joinville é o quinto colocado com 11 pontos, enquanto que a Chape é a líder com 16 pontos ganhos, está praticamente classificada, mas perdeu na rodada passada, hein? Já no domingo, às 16 horas, o Marcílio Dias recebe o Criciúma que demitiu o técnico Emerson Maria. O Marinheiro é o quarto colocado com 11 pontos ganhos, enquanto que a equipe do Criciúma está numa draga lascada, hein? Último colocado com apenas 3 pontos ganhos e correndo sério risco de rebaixamento. O Criciúma, no momento, ele está 4 pontos atrás do Concórdia, que é o último time fora da zona do rebaixamento, hein? Então, mesmo se vencer, o Criciúma não deixará a zona do rebaixamento nessa rodada. Olho no Tigre, hein? Também no domingo às 16 horas, o Brusque vai encarar o Figueirense, né? Um duelo aí entre duas equipes que trocaram de lugar nas divisões nacionais. O Brusque subiu da Série C para a Série B e o Figueirense fez o caminho inverso, né? Foi da B para C. Esse jogo vai ser às 16 horas no Augusto Bauer. O Brusque é o segundo colocado com 14 pontos, enquanto que o Figueira aparece ali na 7ª colocação com 8 pontos, mas não vence a 3 jogos, hein? No domingo ainda teremos o Metropolitano jogando contra o Avaí. Esse jogo vai ser com mando de campo do Metropolitano, vai ser às 16 horas. O Metropolitano, penúltimo colocado com 5 pontos, tentando aí deixar a zona do rebaixamento. Enquanto que o Avaí aparece ali na 8ª colocação, né? Fecha a zona de classificação com 8 pontos ganhos. O Avaí também numa campanha bastante regular. 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. 5 gols marcados, 5 gols sofridos. Então o Avaí aí, pelo menos de regularidade, não pode reclamar. Os resultados estão todos equilibrados. Fechando a rodada, às 19 horas no Aníbal Costa, o Hercílio Luz vai jogar contra o Concórdia. Duelo aí entre duas equipes que estão brigando pela classificação e também contra o rebaixamento. O Hercílio Luz, nono colocado com 8 pontos, e a equipe do Concórdia aparece logo atrás em 10º com 7. Vamos fechar a rodada então, falando do Campeonato Mineiro.
Campeonato Mineiro que voltou, né, na última quinta-feira e terá aí todos os seus jogos da 7ª rodada a serem disputados no domingo. O Boa Esporte vai receber em Varginha o Cruzeiro, esse jogo vai ser às 11 horas da manhã. E as duas equipes estão mal no campeonato. O Cruzeiro é apenas o 6º colocado com 8 pontos. Corre o risco aí de ficar de novo fora das semifinais. Enquanto que a equipe do Boa Esporte, penúltima colocada com apenas 4 pontos, correndo o risco aí de amargar mais um rebaixamento do Boa Esporte. O Boa, que já caiu da Série C para a Série D, pode também ir para o módulo 2 aí do Campeonato Mineiro. Ainda no domingo, né? Aliás, todos os jogos serão no domingo, mas ainda no domingo às 11 horas, lá no Parque do Sabiá, o Uberlândia vai encarar a Patrocinense. E como é que estão as equipes no campeonato? O Uberlândia é o último colocado, também tem 4 pontos, assim como a equipe do Boa Esporte, enquanto que a Patrocinense aparece uma boa 7ª colocação com 8 pontos. Já o Pouso Alegre joga às 3h30 da tarde contra a Caldense. O Pouso Alegre parece aí numa boa 5ª colocação com 8 pontos. O Pouso Alegre aí que veio do módulo 2, enquanto que a Caldense é a 3ª colocada com 11 pontos. A Caldense também fazendo boa campanha. Às 16 horas o Tombense recebe o Atlético. A equipe do Tombense é a 8ª colocada com 7 pontos ganhos, né? Tá ali na zona de classificação para o troféu em Confidência. Enquanto que o Atlético, ó, feito aí uma campanha também muito boa aí na primeira divisão, 4º colocado com 9 pontos. São 3 vitórias e 3 derrotas, não empatou ainda a equipe. Às 16 horas teremos o clássico, né? Eu falei que era uma rodada de clássico. O Atlético Mineiro recebe o América. Jogo que será lá no Mineirão, jogo do líder contra o vice-líder. O Atlético tem 15 pontos e o América também tem 15 pontos. Então, quem vencer fica com a liderança isolada. Se houver empate, o Galo ainda fica na frente por conta do melhor saldo de gols. E para fechar a rodada, né, vamos ter aí a URT jogando contra o Coimbra. Os dois times estão ali na 9ª e 10ª colocação, a URT 6 pontos, Coimbra 5 pontos. E de repente quem perder aí pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Bom pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E deixe seu palpite aqui, quem vai se dar bem nesses clássicos aí desse final de semana. Quem que vai se dar bem no Grenal e quem que vai se dar bem também nesse jogo América e Atlético, né? E também no Campeonato Catarinense. Você acha que o Criciúma vai conseguir se salvar da degola ou o Criciúma vai ser rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Catarinense? É algo assim impensável, mas pode acontecer. Então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!